Roberto, o que eu percebo também é que as pessoas não vão falar se elas não tiverem confiança na chefia. Eu percebo que a confiança é uma questão muito importante. Como é que você entende a confiança? Quais comportamentos o líder deve ter para que ele desenvolva a confiança na equipe, a equipe desenvolva confiança nele? Olha, eu gosto de usar com a minha cabeça pragmática e lógica, né? Eu gosto muito de pensar na fórmula da confiança. Não sei se você conhece. Acho que não me lembro. A confiança, essa fórmula é usada pelo escritório de advocacia de Harvard, né? E que hoje em dia vários advogados usam, até onde eu sei. Mas hoje em dia isso também já é bem conhecido no mercado, né, de desenvolvimento. A confiança, imagina uma equação onde você tem, né, no numerador, né, credibilidade, tá? Então, a credibilidade tem a ver com o currículo, tem a ver com a experiência. Então, eu posso ter estudado, feito um MBA, já passei por essa experiência, então eu tenho credibilidade. Mas a confiabilidade, né? Em inglês seria reliability, mas a confiabilidade é cada vez que eu preciso da pessoa, ela tá ali para mim. Eu posso confiar, contar com ela. Mas a intimacy é o quanto que eu conheço sobre essa pessoa, o histórico dela, conheço os valores, o que ela acredita, tá? Então, isso tá na parte de cima. Na parte de baixo tá o interesse próprio. Ou seja, se eu só faço alguma coisa quando eu tenho alguma coisa para ganhar, o meu interesse é altíssimo. Se eu sou uma Madre Teresa de Calcutá, o meu interesse é 1. Numa empresa, é muito difícil que você tenha ali um interesse próprio menor do que 4, porque, claro, tá todo mundo, né, você mesmo falou, as pessoas estão relacionadas e conectadas com o seu desenvolvimento. Se elas sentem que elas não estão desenvolvendo, que não estão conectadas com os valores ou com o modo operante da empresa, elas saem da empresa. Mas, se esse interesse próprio ele é muito alto, por exemplo, 7, 8, o nível de confiança é muito baixo. Então, você tira esse mundo abstrato de o que eu faço para ser confiante, para tangibilizar, para conceitos bem conhecidos por todos nós, que norteiam como eu posso melhorar o nível de confiança ou como eu também posso sentir melhorar a confiança que eu tenho na outra pessoa, né? Então, dando um exemplo simples, né? Se eu falo de um familiar meu, minha mãe, vou botar minha mãe na fórmula da confiança. Poxa, ela tem a credibilidade, né? Pensando numa pessoa que eu confio. Ela tem a credibilidade de ser mãe? Ah, tem. Puxa, ela teve 2 filhos, criou todo mundo, né, inteiro, ótimo. Então, ela tem ali a credibilidade. Confiabilidade. Toda vez que eu precisava dela, ela estava ali presente, né? Podia contar com ela? Sim. Por mais que me dissesse, olha, agora eu não posso falar, daqui a pouco te ligo, então ela está presente. Eu entendi, eu sabia sobre ela, sim, né? Os valores, o que era importante. E embaixo eu botava interesse próprio. Poxa, minha mãe só me ajudava quando ela tinha alguma coisa para ganhar ali? Não. Então, se a gente for numa pessoa de confiança, você bota o interesse próprio com mãe. Geralmente é 1 mesmo, né? Porque mãe é mãe. Então, o número que dá em cima, quando você divide por 1, você vê uma confiança alta. Agora, se eu vou para uma pessoa que eu não confio, e eu vejo que aquela pessoa só faz as coisas para o interesse dela, quando ela tem alguma coisa para ganhar, esse número de baixo já aumenta. Então, não importa, né, os números que dê em cima de credibilidade, confiabilidade, intimacy, que esse número sempre vai ser mais baixo. Com isso, você consegue medir, né, como que você também está se comportando com as pessoas. Você como líder, será que eu estou fazendo as coisas só porque eu ganho algo? Tenho algo para ganhar ali? Será que eu de fato estou ajudando as pessoas a se desenvolverem? Será que de fato eu estou criando esse ambiente seguro porque eu estou me preocupando com as pessoas e com o desenvolvimento? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu quero me dar bem? Porque as pessoas percebem, né? E é isso que gera essa dificuldade na confiança. Você tem toda a razão, Vivi. Um ambiente psicologicamente seguro, ele começa com a confiança, né? Como eu gero confiança, como as pessoas se sentem à vontade de falar para mim o que elas precisam falar,
É lógico que sempre vai ter ali talvez algum melindre de falar algumas coisas pessoais. Algumas pessoas são mais reservadas, tá tudo bem. Mas o que eu posso falar para o outro me conhecer também? Porque se o outro não conhece de mim, não sabe os meus valores, o que é importante para mim, né? O outro lado fica perdido também, né? Sim. Então, tem pessoas que são mais introvertidas. E eu não quero dizer que elas não falem. Eu quero dizer que para elas é mais importante, ou para elas elas precisam ler o ambiente antes de se expor. Elas realmente precisam se sentir muito seguras. Né? Elas vão receber um feedback e elas não vão falar nada, porque elas precisam assimilar aquele feedback. Mas não significa em que elas não estão conectadas, não estão engajadas. É simplesmente o modelo operante delas. E o líder, para conseguir fomentar esse ambiente psicologicamente seguro, precisa minimamente aprender a base, o básico de lidar com pessoas. Né? Entender que as pessoas são diferentes, que têm estilos diferentes. Existe estudo de Jung já de anos e anos e séculos que fomentou no Assessment MBTI, né? Que hoje tem o ICI, tem vários outros assessments que tratam disso, do estilo de personalidade das pessoas. Então, as pessoas, né, e o líder que estiver nos escutando aqui, às vezes eu acho que isso é muito simples e muito óbvio, todo mundo sabe, mas depois eu, conversando às vezes com as pessoas, me dou conta que tem gente que nunca ouviu falar disso. Mas tem pessoas que são mais introvertidas, nesse sentido de ficar mais analíticas, precisam de dados e fatos para poder se conectar com uma causa, para tomar uma decisão. Tem pessoas que são super diretivas, assertivas, que escrevem até em modelo de bullet point, sabe? Vai colocando endereçando muito o que eu tenho para aprender nessa comunicação, ou qual o ponto importante que eu preciso colocar aqui nesse e-mail, por exemplo. Né? Então, são pessoas mais rápidas e mais práticas, que não necessariamente são melhores. Elas têm uma velocidade diferente. Sim. Porque elas andam muito rápido, mas se acontece algum problema, elas não pararam para avaliar como elas vão resolver. Menos profundidade, né? Menos profundidade. Aí é que elas vão parar para ser mais profundas. Tem pessoas que são muito conectadas com pessoas, né? Então, é aquela que está sempre cuidando do outro, né? Você tem água, tem um café, tá tudo bem aqui, né? Isso te representa, como é que você tá, como foi o seu dia. Então, é aquela pessoa que é focada no outro. Mas também tem o estilo daquela pessoa que é focada nela própria. Então, é aquela pessoa que precisa falar, que precisa estar no holofote, que precisa ter o espaço, que geralmente são pessoas muito engraçadas, criativas, divertidas, né? Mas que ela precisa ter o espaço de falar, de se mostrar. Então, se você começa a entender esses diferentes estilos, você começa a se relacionar de maneira diferente com cada uma dessas pessoas, né? E entendendo o que as motivam, o que as deixam seguras, o que gera confiança, né? O que elas se sentem bem. Se ela não fala, não é porque eu não estou dando espaço, é porque, de repente, ela precisa de um tempo. Mas a gente pode entrar num acordo de quando é que ela vai falar. Né? Normalmente, para esse estilo, eu sempre falo que é importante a gente deixar muito claro. O estilo mais introvertido, analítico, você tem que dizer para ele o momento em que ele vai entrar em ação. O que vai acontecer? Qual é a fonte daquele tema que eu estou abordando? Qual é o autor daquilo? Essas pessoas vão ficar super confortáveis. As pessoas mais rápidas, elas vão ficar super entediadas. Vem cá, eu não quero saber quem é a autora, eu quero saber o que isso aqui traz de resultado. Vamos embora, começa logo. Né? Então, acho que essas são algumas dicas de se relacionar, de empatizar. Você mencionou anteriormente a Brené Brown. E eu gosto muito do conceito dela de empatia, né? Porque é a diferença de empatia para simpatia. Que a empatia é você, de fato, se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. A simpatia é você se colocar no lugar do outro com os seus olhos. E tentando tirar o outro daquela situação. Então, você fala assim, poxa,
Briguei com meu marido. Ah, mas pelo menos você é casada. Olha que bom. Né? Poxa, meu filho tá me dando um problema. Ah, mas pelo menos você tem um filho. Né? Então, assim, não validar esse sentimento. A outra coisa que na pandemia também aumentou muito, né? Não aumentou, mas eu acho que ficou mais evidente, mais latente dentro das empresas, é você conseguir falar das emoções.